foi fácil. Havia a possibilidade de eu fazer esse trabalho em dupla, né, mas eu escolhi fazer individual, porque era um objetivo realmente pessoal meu estudar sobre esse assunto, por conta também de poucas pesquisas a respeito disso, pouca literatura, né, pouco estudo a respeito deste assunto. Então eu decidi, né, assumir e sustentei a minha escolha até o final, isso. E fui também acolhida pela minha orientadora, pelo restante dos professores, né? E está aqui a obra, né? E eu me sinto assim muito feliz e honrada de ter escrito sobre este assunto. O meu primeiro objetivo era fazer uma pesquisa, né? Falar sobre sofrimento psíquico. Pesquisa de campo. Pesquisa de campo. Entre líderes religiosos. Então, como é que você ia conseguir que esses pastores pudessem se abrir seus corações para lhe dar material para você poder comentar? Né? Seria uma dificuldade, acredito que sim. Né? Talvez de forma sigilosa, né? Talvez anônima, mas eu entendo também que seria uma dificuldade dessa muito abertura, né? De falar realmente dos seus problemas, do seu sofrimento, né? Então era para ser uma pesquisa de campo, mas por conta do tempo, por conta da burocracia, eu acabei fazendo, né, um estudo bibliográfico. Então tudo que já havia escrito sobre este assunto, né, artigos científicos. Fez uma nova leitura. Eu fiz uma nova leitura, né? E aí dividi o meu trabalho em 3 eixos. Né? Depois a gente pode até compartilhar para quem se interessar. Né? Primeiro, confirmando a existência do sofrimento. Então, será que existe mesmo o sofrimento psíquico? Como é que a gente pode conceituar o sofrimento psíquico? Assim? De maneira geral e ampla, assim, que você conceituaria o sofrimento psíquico? Tá. Porque hoje talvez esteja muito enraizado assim. Quando a gente fala sofrimento psíquico, o cara pensa logo, suicídio, é doido, depressão, é maluco. Né? Vai logo para o extremo, né, do sofrimento, depressão, para os transtornos. Né? O que seria, então, sofrimento? Sofrimento é uma vivência individual e também pode ser coletiva. Né? Eu diria assim, é um desprazer. Se saúde está relacionado a bem-estar, né, sofrimento está relacionado a desprazer, a desconforto, né? Insegurança, isso caracteriza sofrimento a nível psíquico, né? Porque a gente não pode comprovar, se a gente falar da medicina, da biologia, a gente tem como você chega diante de um médico, doutor, eu estou com dor de cabeça, né? O médico vai passar uns exames, vai passar um eletro, né? Assim? Isso. Para investigar a causa e vai detectar lá, né? O que está acontecendo com você, né? Uma mudança aí na sua alimentação, um problema no estômago, né? É a pressão arterial que precisa aí ser regularizada. É o açúcar. Não tem como a gente medir o sofrimento psíquico, não tem como a gente avaliar, não tem como a gente demonstrar através de exames, né? Então, é o relato realmente da pessoa, né? É a pessoa declarando, é a pessoa falando de si, para que a gente possa avaliar o sofrimento. Poderíamos dizer, então, que aspectos demonstrativos externos seria uma forma de identificar essas causas psíquicas? Sim. São alertas, né? Alertas, vamos dizer né? assim. Isso. São alertas que muitas vezes a gente negligencia. Né? Muitas vezes. Ou confunde por falta de desconhecimento? Também. Muitas vezes a gente entra no ativismo, né, do fazer, no operacional do dia a dia, da rotina, sufocando, escondendo, fugindo muitas vezes daquele sofrimento que está ali latente, né? Mas assim, isso é algo que precisa ser falado, porque uma hora vai explodir, exatamente. Ele começa fazendo um convite, né? Ele começa como alguém que bate na sua porta, bem devagarzinho, porque sabe que você está ali dentro, né? Mas a partir do momento que essa porta não é aberta, que essa pessoa não é atendida, talvez a intensidade, né, da força do bater na porta, ela vai aumentando para que chame a sua atenção. Essa explosão, ela seria a resposta desse acumulado de situações que chega, por exemplo, ao suicídio de pastores, de líderes, né? Eu me lembro que há uns anos atrás nós tivemos aí uma leva muito grande de pastores, 14 líderes religiosos, se suicidando no Brasil, no mundo, e eu fiquei assim estarrecido, né? Porque a obra de Deus não pode ser um peso na nossa vida, né? Mas a maneira como você conduz, isso pode sim se tornar um peso e levar a situações como essa.
Na sua pesquisa, como é que você conseguiu entender tudo isso? Sim, você trouxe aí o sofrimento, né? Como resultado. O sofrimento a gente chama de sintoma, né? São os sintomas, eles demonstram que algo não está funcionando bem. Né? Então, é um alerta, é aquela luzinha, né, de atenção, a luzinha amarela do semáforo que diz, opa, para aí Cuidado. um pouquinho, cuidado, exatamente. Então, o sintoma, ele não é o vilão. Porque uma pessoa que está com febre, que bom que ela está com febre, né? Porque o sintoma está ali chamando a atenção e dizendo que alguma coisa errada está acontecendo. Alguém que tem uma alergia a camarão, por exemplo, né? O corpo somatiza, reage dizendo, olha, tem algo aí que precisa ser olhado com mais cuidado. Então, o sintoma, ele não é um vilão. E é o que a gente muitas vezes acha. Né? Então, o cansaço físico, o cansaço mental, muitas vezes a insônia, a dor de cabeça, a alteração na pressão arterial, o humor deprimido, tudo isso são sintomas. A desmotivação ou a irritabilidade, né? Às vezes a gente explode demais o tempo todo, está com o nosso humor totalmente, né? Dopamina lá em cima. Isso são sintomas, e o sintoma não é o vilão. Né? O que é que está causando isso? Aí a gente precisa olhar com mais cuidado. Então, o sintoma, ele vem para dizer, né? Olha, presta atenção. Né? O corpo é muito sábio. Eu poderia dizer que todo transtorno psíquico tem sintoma? Sim, sim. Até para quem está nos ouvindo, né, poder entender melhor isso. E você teria como dizer para a gente alguns desses sintomas que podem ser sinal de alerta? Sim, além de todos esses que eu já falei aqui, né? Então, assim, às vezes mexe no apetite, às vezes mexe no sono, né? Tem uma dificuldade para dormir. Interessante. O humor é algo que é esse talvez seja o mais visível. Exatamente, humor. Então, o humor deprimido, que a gente chama de humor rebaixado, ou às vezes uma aceleração, né? Uma inquietação, né? Aquela pessoa, você vê uma mudança, né, de comportamento, a pessoa que tinha esse perfil, de repente está diferente. Né? Alguém que é muito ativo, gosta muito de sair, gosta de estar em relação social, de repente não quer mais sair, né? Fica mais retraído, introspectivo. Então, toda mudança brusca, né, de comportamento chama a atenção. Então, o sofrimento psíquico, ele pode envolver o corpo, né, como a gente está falando aqui, ele pode somatizar através das doenças, né, como pressão arterial, dores de cabeça, dor no estômago, insônia, falta de apetite ou o excesso de apetite, né? Como também ele vai demonstrar através do comportamento dessa pessoa. Né? Então, toda mudança chama a atenção. Quando você falou, a gente está falando assim desse sofrimento psíquico, e para nós está claro de que ele existe, ele é real. Mas fazendo um paralelo com o exercício das funções pastorais, queria que você falasse um pouquinho para a gente assim, o que foi observado na pesquisa em relação à rotina pastoral, porque nós somos pastores, nós aqui somos pastores, nós temos nós temos obrigações, nós temos responsabilidades, temos cobrança, e talvez a gente se penalize muito, ou a gente se cobre muito, ou a gente não obter todo o resultado que gostaria. Porque a gente acaba, como ser humano, criando comparações, criando paralelos, dizendo, não, fulano é melhor que eu, por isso. A própria ovelha dizendo, era para ter feito dessa forma, porque em outro lugar deu certo assim, em outro lugar deu certo assado, e tem que pagar tal coisa, que não tem dinheiro, tal. Então, na sua pesquisa, assim, e na prática do dia a dia, do consultório, como é que você tem observado assim, esse sofrimento, em especial no líder religioso, no pastor, que inclusive hoje pastor é uma profissão, é uma ocupação, né? Isso. Regulamentada aí. Não é uma profissão qualquer. Não é uma profissão vista pelo direito, né? Ele é uma ocupação. Né? Apesar de ter lá sua regulamentação trabalhista e tudo, né? Mas é um cargo eclesiástico. Ele é tratado não como um profissional em si, na sua essência. E aí a gente já entra numa dicotomia,
né? Porque assim, você é um profissional, você está exercendo uma profissão ali no seu ofício, né? Ou você é alguém que foi chamado por Deus para exercer a atividade. Isso. E como é que fica essa dicotomia? Essa dicotomia, né? Veja que muitas atribuições é dada ao pastor, né? E aí a gente pode falar de diversos tipos, né, de congregações, de denominações, de trabalhos. Então, assim, no meu estudo, eu trago algumas pesquisas, né, que foram feitas no Brasil com pastores de igrejas tradicionais, cristãs, né, evangélicos tradicionais e pastores de igrejas neopentecostais. Então, nessas pesquisas... Duas linhas bem, não vou dizer antagônicas, mas bem distantes. Sim, né? Nessas pesquisas, né, o que é que eles relatam? Excesso de atividade. Então, o horário de trabalho está além do trabalho previsto em lei, né? Então, não é aquele horário fixo de 8 horas. De 8 às 18, vai para casa descansar, sair com a família. 2 horas para o almoço. Porque o pastor, como ele é um líder espiritual, ele precisa estar disponível para qualquer hora do dia. Complicado. Né? Ele está ali a serviço de uma comunidade. Né? Então, assim, essa disponibilidade 24 horas por dia, além das muitas atribuições. Por que muitas atribuições? Porque na maioria das vezes, né, isso não é o caso de uma igreja que tem uma organização maior, né, e mais distribuída, mas na maioria das vezes, eu vou só ler para vocês aqui, o que é que ele faz, né? Ele administra a igreja, mas ele não é um administrador. Né? Na maioria das vezes, ele não fez um curso de administração. Não. Mas tem que administrar. Precisa. E bem, porque senão... Ele lidera departamentos, ele lidera reuniões, mas muitas vezes ele não tem, né? Não tem nem, às vezes, o dom de oratória, né? De liderar pessoas. Realiza cultos, aconselha, orienta, acompanha as vidas, treina e forma outros líderes, visita, prega, ensina, ministra cursos, ministra em eventos, realiza eventos, casamento, sepultamento, participa de projetos sociais, prepara mensagens e estudos bíblicos, realiza funerais, casamentos, batismo, elabora relatórios. Isso é perfeito isso, né? Um ser humano, a perfeição. Imagem e semelhança do Criador. Então, assim, alguém que precisa realmente ter todos esses atributos. E na maioria das igrejas não é remunerado, ainda tem isso, né? Você tem toda essa carga. E muitas vezes precisa ocupar uma outra função profissional, na maioria das vezes, para obter, né, o sustento da sua família. Então, a gente está falando aqui de alguém que está disponível para uma comunidade. E como é que está esse pastor? Como é que está a vida desse pastor? A saúde física, a saúde emocional, o casamento, a relação com os filhos, e o tempo de lazer, e o tempo de descanso, e férias. Será que o pastor pode tirar férias? Não, de jeito nenhum. Né? E se a ovelha precisar, no momento que ele está em férias, a quem ele vai ter que atender. A ovelha vai recorrer. Então, assim, veja que, como eu falei, né, nas pesquisas foi relatado esse número alto, né, de horas de trabalho. Foi relatado o estresse físico, o estresse mental, o cansaço realmente, né? Foi relatado a poucas pessoas que estão perto, próximas, então podem dividir um certo individualismo, porque a gente vai, né, ser bem claro aqui. Ser pastor também não é fácil, é uma carreira solitária. Né? Porque você não pode confiar. Você não pode confiar, você não pode se abrir para qualquer um. Porque você tem, né, um padrão ali de exigência. É olhado como aquele que não pode ter determinados sentimentos, determinadas situações, não pode se queixar, não pode reclamar. Exatamente. Porque a partir do momento que você é exemplo, né? Não pode ser exemplo negativo. Essa autocobrança, ela existe. Né? Então, eu não posso demonstrar fragilidade. Né? Eu não posso demonstrar fraqueza. Já que eu sou exemplo, eu estou ali para impulsionar, né?
né, para incentivar. Nessa sua pesquisa, e qual é a solução para isso? Mas rapidinho, antes da gente chegar na solução, várias, viu? Eu vi aqui eu tenho uma pesquisa que está no seu material. É bom a gente falar dos que números, né? É uma pesquisa científica, tá? De Araújo, foi publicada em 2019. E diz assim, 50% tem o objetivo de investigar, e eles apontam o seguinte: 50% das suas atividades geram ansiedades, 50% deles sentem-se desvalorizados, 50% relatam falta de apoio por parte dos seus líderes maiores, 60% relatam que o trabalho sacerdotal é cansativo, 60% do ritmo diz que o ritmo de trabalho é excessivo, 60% apresentaram sintomatologia moderada para a depressão, 70% sofrem com medo de serem punidos caso cometam erros, 70% o trabalho sacerdotal causa estresse, e 90% relata ter uma responsabilidade excessiva. Rapaz, então a gente está com uma gama de pastores doentes. Sim. E essa pesquisa foi de 2019. Antes da pandemia, depois da pandemia deve estar bem pior. Que não tem pesquisa depois da pandemia. Quando eu vejo assim, essa fala assim, sua de pastores, existe aí uma subnotificação, eu acredito, pela questão da individualidade, porque com certeza muitos sofrem e não no silêncio. Muitos sofrem no silêncio, e quando isso estoura, já é aquele negócio assim, já melou tudo, já para enxugar fica mais difícil, né? É por isso que é importante a gente colocar luz, holofote nesse tema. Sim. E deixar claro que o pastor é um ser humano. Sim, e tem um agravante aí que a gente precisa falar, né, que é o preconceito. Preconceito do meio cristão em relação, né, a esse sofrimento psíquico. Né? Por quê? Porque desvaloriza, desmerece o sofrimento psíquico. Ou, às vezes, né, justifica o sofrimento por falta de Deus, por obras de demônios, né, por pecado. Isso. Então há ainda um preconceito que precisa ser trabalhado no meio cristão. Não, e isso é muito natural e comum, né? Quando um crente está doente é porque tem pecado, né? Isso está no meio da membresia. Ainda mais um pastor. Ainda mais um líder. No meio da membresia já é assim. Agora imagine o líder. Sim. E aí? Eu paro para pensar assim, é uma carga do ponto de vista que a gente olha assim, racional, é quase impossível do cara conseguir dar conta. Sim. Né? Então ele se dá conta que eu digo, sem buscar meios, sem entender o seu papel e dosar. E chegar e dizer, cara, até aqui é a figura sacerdotal, daqui para cá vem o esposo, daqui para cá é o pai, daqui para cá Entendendo, né, que ele é um ser biopsicossocial e espiritual. Então, ele não é apenas espiritual. Nós não somos apenas espirituais. Né? Nós temos um corpo que precisa de cuidados, que precisa de atenção. E nós temos uma mente, né, que precisa também, da mesma forma, de cuidado e de atenção. Então, ele é biológico, ele é psicológico, ele é social, então ele precisa se relacionar, né, com outras pessoas. Ele precisa, né, das relações sociais, de ambientes de amizade, né, de ambiente de lazer, né, de conversa, de distrações, e ele é espiritual. Então, muitas vezes a gente foca muito no espiritual, né, que por si só não é ruim, né, eu não estou aqui desvalorizando, mas a gente também precisa entender que nós temos uma mente, né, e que essa mente, ele não é um super-herói, né? Não é uma máquina, apesar da gente dizer que o nosso cérebro é uma máquina, né? Mas com limitações. Com limitações, exatamente. Isso. Então, além de tudo isso que a gente está falando, né, das supercargas de trabalho, além dessa imagem de santidade, né, imagem de perfeição, de poder, de autoridade, né, de saber de tudo, de ter que responder, de orientar, de aconselhar, de, né, mostrar o caminho, de dar saídas alternativas, né, assim, para suas ovelhas. Além disso tudo, são pessoas que estão lidando no dia a dia com situações extremamente difíceis. Porque não é só o seu sofrimento, é o sofrimento alheio. Então, são pessoas que estão entrando em contato todos os dias com o sofrimento do outro, né? Com o luto do outro, com o problema financeiro do outro, com problemas nos casamentos, e pessoas muitas vezes que não foram instruídas, que não foram preparadas para esse ofício,
né? Então, é um líder espiritual, mas que trabalha com família, é um líder espiritual que precisa entender, né, de educação de filhos, é um líder espiritual que precisa entender sobre finanças, entende? Então, assim, é uma sobrecarga muito grande, né? É um trabalho lindo, a gente precisa dizer isso aqui, né? Em nenhum momento a gente quer dizer que a figura do pastor é uma figura de vítima, não. É um ofício, né? É um chamado lindo. O Senhor está com ele, né? Porque se não fosse o Senhor, eles não existiam, não estariam de pé. Então, assim, a presença de Deus, a força do Senhor, né, é fundamental na vida do líder, mas ele também precisa se cuidar, né? Ele precisa se olhar, né? Ele precisa avaliar como é que está a sua vida. Antes de ser líder, ele é gente. Ele é gente. Você apontou na sua pesquisa aí, na primeira etapa, quando você falou sobre o levantamento do sofrimento psíquico, você apontou pelo menos três situações que chamou a atenção aqui, que é a ansiedade, o estresse patológico e a depressão. Fala um pouquinho sobre isso aí, sobre a questão da ansiedade, da patologia que você até falou um pouquinho, e sobre a depressão, porque hoje a depressão está muito relacionada, do ponto de vista rotineiro e comum, com o lado satânico. Então, assim, se o cara está deprimido, é porque tem um demônio, uma força do mal oprimindo ele, e é simples, traz para o pastor e o pastor vai resolver. E recebe de volta, né? Porque tem essa coisa, né? Porque tira de alguém e vai para onde? Tem que ir para algum lugar. Vai para lá, né? É isso mesmo. Complicado. E aí? A ansiedade, né, diante de tudo isso que a gente falou aqui, né, de tantas questões para serem resolvidas, né, de tantas pessoas para serem atendidas, isso gera uma ansiedade, né? Será mesmo que eu sou capaz? Será mesmo que eu vou conseguir? E a gente não está entrando ainda nem no parâmetro dos custos da igreja, né, do financeiro da igreja. Será que eu vou conseguir cobrir as despesas da igreja? Que é um dos itens bastante preocupantes. Sim, porque a igreja é uma organização, né? E hoje o cenário, né, das igrejas, de uma forma geral como toda, são empresas, né? São empresas que concorrem uma com a outra. Tem CNPJ, tem água, aluguel, luz, então eu preciso tudo. Inovar, né? Eu preciso ter estratégia para manter as pessoas, para atrair as pessoas. Então, tudo isso vai gerar ansiedade, uma preocupação, né, com o futuro. Como vai ser? Né? O que é que eu preciso fazer? Será que eu vou dar conta? E a gente pode falar também de uma síndrome chamada síndrome de burnout. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Essa síndrome fala do desgaste mesmo laboral, do cansaço decorrente do trabalho. E é algo que está sendo encontrado nos líderes religiosos, né? Pessoas extremamente cansadas. Principalmente em igrejas, né, pequenas, que é a maioria, talvez, do que existe hoje no país, igrejas médias, pequenas, onde você não tem lideranças prontas ou formadas para você dividir as responsabilidades. Como é que se concilia isso? E aí vem a sobrecarga, né? Muito extremamente difícil. E aí vem o estresse, e aí vem a depressão, né? E a depressão, ela começa a aparecer a partir do momento que eu não consigo atingir esses resultados, né? A partir do momento que eu começo a me comparar, né, com uma outra denominação, com outro pastor, a partir do momento que eu me dou conta, né, de que a minha vida não está tão bem assim, né? E aí a gente vai para a família, a gente vai para os filhos, né? Quem é essa pessoa, né, que se coloca diante de uma comunidade, diante de outras pessoas e que precisa ter um nível, né, de vida, de padrão para mostrar, mas que não consegue sustentar porque na casa também tem problema, na vida dos filhos também tem problema, né? E aí ele acaba também questionando o seu próprio chamado, né, a sua própria vocação. Será que eu fui chamado? Será que eu fui chamado mesmo? Porque eu dou conta de tantas pessoas, mas eu não dou conta da minha própria casa. Né? Eu tenho tempo, eu tenho força, energia para dedicar, mas não tenho para dedicar para a minha própria casa. Então, e isso vai de encontro à palavra, né? Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus negligencia, né? E qual a capacidade que ele vai ter de tomar conta? Olha que dicotomia, né? Ele não cuida dos seus porque está cuidando dos outros, mas ele tem que cuidar dos seus. E como é que concilia esse troço aí? É meio complicado, mesmo, viu? Veja, viu, bispo e pastor, no meu estudo eu encontrei,
né, um termo que me chamou muita atenção, que é chamado de a síndrome do Messias. É uma síndrome hoje. Né? O que quer dizer isso? Quer ser Jesus. É aquela pessoa que acha que é fundamental. Aquela pessoa que acha que é importante, que ela é a solução para a vida de outras pessoas. Então, ela assume o encargo... Isso muitas vezes é involuntário. É involuntário. Ela assume o encargo de se responsabilizar, né, para transformar o bem de outras pessoas. Então, ela é insubstituível. E se frustra porque quando não consegue... Se frustra porque não consegue, e aí deprime, né? Tem algumas participações aqui interessantes, vamos lá. Leide Cavalcante diz assim: boa noite, podemos comparar a função de um pastor com a dona de casa. Muito trabalho, cobrança, sim, pouco reconhecimento e às vezes não recebe pelo seu salário. É assim mesmo, né? Exatamente. Leide traz um ponto aí importante que eu gostaria de falar, que eu falo também no meu estudo, né, que é o equilíbrio entre dar e receber. Porque todas as relações, elas se constituem entre dar e receber. E muitas vezes o pastor dá tudo de si, né? Ele dá além daquilo que ele poderia até, ele passa do seu limite de si. E muitas vezes a ingratidão é uma das causas da depressão, né? Do cansaço, da ansiedade, a falta de resultado, a falta de retorno. E aí entra, né? Casa literalmente com a síndrome do Messias. Né, porque eu me coloco nesse lugar de responsabilidade, né, e eu cobro de mim o resultado, né, eu cobro de mim o retorno daquilo ali, né, e sem entender, às vezes entende, mas na prática não consegue, né, dissociar de que a igreja é do Senhor, né, as ovelhas são do Senhor, né, Ele é o dono da igreja. Beckson também comenta aqui: parabéns, pastora Renata, pela segurança, abordar os assuntos. Ingrid Oliveira: cuidar da saúde mental ainda é um tabu na sociedade. Está evoluindo, mas ainda é um tabu, principalmente em algumas doutrinas cristãs. Verdade. O Newton comenta aí: bênção de Deus para nossas vidas, assunto interessante. Ingrid faz mais um comentário aqui: muitos líderes estão em sofrimento psíquico e estão apenas acionando o lado espiritual. E às vezes por vergonha ou diversos fatores. Esse conteúdo poderia ser passado em programa nacional, inclusive. Olha aí. Isso é muito sério mesmo. E eu estou vendo aqui, engraçado que, né, o tema, ele é bíblico. Porque quando você chega aqui e vê aqui em Êxodo 18, versículo 13, né? Aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Né? Por que te assentas só? Olha aí. Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim, a síndrome do Messias aí, né? Vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Você falou isso aí, né? E eu me liguei nisso aqui. Então o sogro de Moisés lhe disse: não é bom o que fazes. Então, o tema discutido aqui hoje é para alertar você que está nos acompanhando. Não é bom da forma como você está fazendo. Precisa mudar. Exatamente. E o alerta está sendo dado. Né? Não é bom com o que fazes. Você vai desfalecer, totalmente desfalecer. Olha que coisa totalmente, incrível. Inclusive. Totalmente não é só do corpo que ele está querendo dizer. Não, é todo, vai morrer. Vai. Você vai morrer, totalmente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo, porque ele vai levar quem está junto. Sim, vai. Olha que coisa incrível. Se o líder não está preparado, aqueles que estão ali também vão. Olha só, porque este negócio, eu estou lendo Êxodo 18, já estou agora no 18. Totalmente desfalecerás, assim como tu, este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, e aí ele vai aconselhar. Quem tiver interesse depois, né? Pega o texto aí, Êxodo 18, a partir do versículo 13,
que eu acho assim, quando você começou a falar aqui, e aí eu digo, rapaz, eu já li alguma coisa bíblica sobre isso, deixa eu buscar aqui. E tá aí, isso não é uma inovação, não é uma novidade, não estamos aqui inventando, né? Estamos alertando o perigo que você, líder, corre, né? Quando quer fazer tudo sozinho. Sim. E eu penso também, bicho, que é um esclarecimento para a membresia. Sim, também. Para que a membresia possa se posicionar em relação ao seu líder. E entender a humanidade do cara. Exatamente. Reposicionar suas expectativas, reposicionar aquilo que ele espera do outro, da cobrança, e de repente se colocar como um ajudador. Sim. Porque é como se numa estrutura organizacional de igreja a gente dissesse assim, olha, o cara entra dizendo assim, eu estou aqui e aquele cara tem que me ajudar. Exatamente. Mas será que não seria mais correto a gente pensar, dizendo, já que nós estamos numa comunidade, que as pessoas estão com coisas em comum, por que a gente também não comunga das responsabilidades? Divide. Porque a gente não ajuda o outro, não entende o outro. Verdade. Só que essa relação muitas vezes piramidal, que a gente aponta lá, já que está falando de empresa, a gente olha lá para a pirâmide de Maslow, que muitas vezes a igreja se encaixa nesse negócio, com certeza. Né? E aí, enfim. A responsabilidade não é minha, é o do dono, ele é quem tem que se virar, eu não quero saber se vai dar certo ou se não. Estou dando meu dízimo. Aí acabou. Estou pagando. Né? Ele acha que é assim, né? Uma pena. Mas você falava de ansiedade, de depressão, pode seguir, porque quando eu vi o texto aqui, muito bom parei. Esse texto, muito bom. E veja que, você já falando de Moisés, né? As pessoas esperavam a chegada de Moisés, né? Porque ele era aquele que se comunicava com Deus, que né? decidia aí. Mas hoje a gente tem livre acesso. Sim. Né? Então, assim, é importante a figura da liderança, sim. É importante. Né? Do pastor muito. É importante. Né? Com todas essas atribuições aqui que a gente falou. O pastor vai dar o direcionamento, o pastor vai poder dar as instruções, vai ensinar, né? Agora, vai aconselhar, né? Vai ajudar em oração. O liderado, né? O membro, ele precisa entender que o pastor é tão humano quanto ele. Sim. E o pastor também precisa entender isso. E se não só entender, ele se compreender dessa responsabilidade e não fechar em si mesmo, é compartilhar. Isso. Eu acredito que essa nossa geração, já a nossa, né, e a próxima, isso já tem mudado. Né? Antigamente a figura do pastor... Mas quantas vidas vão ser perdidas até lá? O que a gente está fazendo aqui é minimizando isso. Mas veja que há uma transformação já. Sim, a gente via a figura do pastor, aquele que ficava sentado lá em cima no altar, ninguém podia acessar, ninguém podia falar. Mas tem alguns que hoje você ainda não consegue, continua. Né? Tinha que marcar a hora, né, na agenda para poder chegar até ele para falar, porque era... Moisés. Né? Exatamente. Né? E sustentar, né, aquela posição, né, de santidade. É muito difícil. Muito complicado. Marcos Menezes está dizendo assim, em cima do texto lido, mostra a necessidade dos auxiliares como presbíteros, diáconos, entre outros, para poder auxiliar o mesmo. Você Perfeito. O próprio Senhor, e aí a gente já puxa a figura de Jesus, né? Depois que Jesus veio e estabeleceu a sua igreja, os próprios discípulos de Jesus tiveram esse entendimento e chegaram à conclusão, dizendo, cara, o que a gente está fazendo sozinho, a gente não vai conseguir. Não vai. A gente precisa levantar pessoas, diáconos, para que possam fazer isso. Ou seja, essa distribuição de atividades, de funções, essa descentralização. E aí a gente já pode começar a entrar no viés assim, para apontar algumas saídas, algumas soluções, alternativas, atividades. O que é que você viu aí, sem querer lhe cortar, não sei se me cortou aí no raciocínio, mas soluções, saídas, que você apontou assim como algo. Aqui não tem script, né? Vai surgindo e vai. Isso é bom. Você trouxe aí algo, né, que alguém comentou, né, que Marcos comentou. Um abraço, Marcos. Que é interessante que a igreja tem uma equipe, né? Isso. Assim,
é importante realmente. Mas a gente precisa também entender que o pastor precisa ter uma vida fora da igreja. Sim. E tem. Né? E tem. O problema é como ele a conduz. E que muitas vezes essas pessoas que estão com ele dentro da igreja não vão ser essas mesmas pessoas que vão estar com ele, né? Fora da igreja. Né? Então, esse é um outro aspecto a ser observado, sim, muito interessante, né? Porque esses liderados que dividem as tarefas e as atividades na igreja nem sempre serão aqueles, sim, que vão poder estar lá fora, exatamente, com ele. Exatamente. E aí ele continua com parte do problema sem resolver. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Porque aí ele sai e continua precisando ser, né, essa figura, sustentando essa figura. Não desliga o pastor? Não desliga. Né? Não que ele vai desligar, mas ele precisa, né, ter relacionamentos fora do ambiente da igreja. Sim, né? Ele sim, precisa ter amigos fora do ambiente da igreja, em que ele não vai se preocupar, né, em falar das suas fraquezas, das suas limitações, dos seus medos. Que ele está fora do ambiente, exatamente, da censura, né? Exatamente. Da crítica. Exatamente. Muito interessante. E são essas pessoas, bispo, né, e pastor, esses amigos que vão ajudá-lo a desenvolver uma atividade física, vão incentivá-los, por exemplo, né, a fazer um esporte. Né, assim, isso, quando a gente tem uma pessoa junto com a gente, né, muito melhor, muito mais né, a fazer um passeio, a fazer uma viagem, né, a sair. Isso. Né? Então, assim, a relação social é algo importante. O ser humano, ele é social. Ele é social por natureza. Não tem jeito. Ele não tem como sobreviver, exatamente, sem estar inserido socialmente. Exatamente. Claro, existem as exceções, né? Mas a regra é essa, e o pastor não está fora dessa regra. Não está fora. Então, o que é que eu diria, né? O que é que eu aconselharia, que está aqui também no meu estudo, quais foram as ferramentas, quais são as ferramentas que podem ser utilizadas, né, para amenizar esse sofrimento psíquico? Primeiro, identificar, reconhecer, né? Não esconder, não jogar para debaixo do tapete. Não acha que está doente. Não assumir, exatamente. Né? Mesmo que ainda não seja uma doença. Não, mas o sintoma já está aparecendo. Né? Então, procurar, se for necessário, ajuda. Né? Isso. Está cansado? Vai descansar. Isso. Né? Tá cansado fisicamente? Vai descansar. Está cansado psicologicamente? Vai descansar. Você né? falou em, desculpa interromper, mas você falou assim, descansar. Até isso, às vezes, para o pastor é difícil. Assim, a ovelha está achando que eu vou acordar tarde um dia, que eu só faço dormir demais. Quer dizer, são coisas talvez tão normais, rotineiras e comuns para o ser humano, mas que às vezes o pastor incorpora e diz assim, não, eu tenho que acordar cedo, porque vai que alguém chega na minha porta e bate, eu estou dormindo. Você falou uma coisa interessante. Quando eu fui consagrado ao Ministério Pastoral, lá em 2010, eu recebi, né, do bispo, na época, a patriarca Átila Brandão, ele deu para a gente uma cartilhazinha, né? Novíssimo. Rapaz, um livro de regras. E nem só isso, né? Tem uma página lá muito interessante que coloca assim: o pastor, quando é alegre, está passando do limite. Sim. Quando é introspectivo, é porque, rapaz, eu vou ver se eu encontro isso aqui, porque se encaixa perfeitamente no que a pastora está colocando aqui. Muito interessante. Quer dizer, é a visão da ovelha frente ao pastor. Aí eu parei assim para pensar, peraí, e o pastor vai ser o que mesmo? Porque se ele é um lado, ele é visto de uma forma. Se ele é do outro, ele é visto de outra forma. Peraí, e ele vai ficar onde, afinal? Como ele vai atender a todo mundo, né? As expectativas de todo mundo. E ele fica como nessa situação? Nessa história. Então, assim, é importante reconhecer, né? É importante perceber o seu corpo, perceber a fadiga, né? Perceber o desânimo, o cansaço, a desmotivação. Perceba, enxergue, né, o seu corpo. E se está cansado, descanse. Né? Se é cansaço mental, vá contemplar a natureza, né? Vá passear, vá descansar. A gente vive hoje numa sociedade do ativismo, né? Das agendas lotadas. É bonito, né? Quando a pessoa abre e diz assim, a minha agenda está lotada. Simboliza talvez sinal que está tudo bem para ela. Uau! E esse ativismo, como eu falei antes, pode ser uma fuga, né?
porque você não quer se olhar. O que a pandemia fez? Né? O que a Covid fez? Fez a gente parar. Deu uma viravolta. E olhar pra gente mesmo. E aí o povo enlouqueceu. Para mim, ali foi o primeiro reset mundial. Né? Vai vir o segundo aí, mas ali foi o primeiro. Exatamente. Para tudo, fecha tudo e vamos ver. E aí você teve que olhar para os seus problemas. Né? Então, quem não estava bem no casamento teve que enxergar, porque agora estavam os dois dentro de casa. Né? Olhar um pro outro, se enfrentar. Então eu saía para trabalhar de manhã, só chegava de noite, dormia, não estava enxergando, mas o problema estava ali. Então, muitas vezes o ativismo, né, as muitas atribuições são fugas para que a gente não enxergue, para que a gente não olhe para o problema. Mas esse problema, tenha cuidado, porque aí vira um transtorno, né, vira alguma coisa mais grave. Então é melhor a gente olhar para ele logo no comecinho. Se está sentindo, descanse, né, passeie, faça aquilo que você gosta. Eu costumo falar, o que é que te dá prazer? É tomar um banho de mar? Tome um banho de mar. Né? O que é que te dá prazer? É verdade. Andar de bicicleta, ande de bicicleta. Faça aquilo que te dá prazer. Né? Se você percebe que ainda assim os sintomas continuam existindo ou continuam aumentando, procure um profissional da área de saúde, né, um psicólogo. Se ainda assim, através da terapia, porque a terapia você vai ter um profissional com escuta, né, sem julgamento, né? Exatamente, sem julgamento. Então, alguém que vai poder escutar realmente você, que você vai poder se abrir e falar, né, dos seus medos, dos seus anseios. E isso já é muito bom. E se ainda assim você continua, né, com sintomas muito fortes que estão atrapalhando a sua atividade do dia a dia, é importante procurar um psiquiatra. Né, porque aí a medicação vem para amenizar o sintoma, para que você possa entrar em equilíbrio, o seu corpo entrar em equilíbrio, para que você possa fazer a terapia, né, e melhorar a sua vida, com atividade física, com alimentação, com descanso, com lazer. Tudo isso vai ajudar a ter uma boa qualidade, né, para que você possa desempenhar a sua função pastoral, a sua função de pai, a sua função de marido, de irmão, de amigo. Você falou aí a questão do lazer, eu acho que é muito notório, muito claro e todo mundo enxerga isso, ainda que não pratique, mas é muito claro. Mas você tocou em dois pontos aí que eu acredito que ainda é um grande tabu na sociedade. Primeiro, a busca por um profissional da área de psicologia. Seja ele, ou não só psicologia, mas terapias, digamos, também alternativas. Né? Existe isso na sociedade e ainda muito mais na igreja. É isso, a sociedade ainda limita dessa forma. E a igreja ainda mostra sinais evidentes de fraqueza e tudo isso. E aí, quando evolui isso para a questão médica, psiquiatra, envolver a necessidade de você usar um medicamento, isso por si só já mexe também com a estrutura. Então, esse tabu a gente precisa colocar em cima da mesa. Falar sobre isso, olhar no olho das pessoas e dizer, cara, não é problema, você está buscando apoio, você está diante de um profissional, de alguém que vai lhe escutar, que vai lhe ouvir. A gente ainda cria alguns tabus. Eu estava falando esses dias disso, que, por exemplo, todos nós três aqui, eu vou até mudar aqui as câmeras, eu, Valdice e a pastora Renata, todos nós três estamos de óculos. Então, todos nós sofremos de um problema na nossa visão. De um desgaste. E que, por si só, é um desgaste natural. Sim. Né? Até biológico. Quando chega a 40, no meu caso, 40 anos, e um dia eu já comecei a enxergar meio atravessado. E, rapaz, esse negócio é verdade mesmo. E aí você para ver, por exemplo, na mesma proporção que existe um desgaste ocular, pode haver um desgaste auricular, de audição. Só que o uso do aparelho já enfrenta um preconceito muito maior do que o uso do óculos. Mas se a gente parar para ver, são coisas exatamente iguais. Sim. Ou seja, não deveria existir um olhar diferenciado para isso. Verdade. E existe. Você vê a questão da mobilidade, você começa talvez a andar com dificuldade, bota uma moleta, cara, tá aleijado. Ali já você atestou, assinou um atestado de
de que você já não presta mais para nada. E levando isso para o lado psicológico, a gente precisa colocar um holofote dizendo assim, e eu diria o seguinte, reverter essa imagem. Hoje eu já consigo enxergar assim, aqueles que buscam um apoio de um processo terapêutico, de uma terapia de um profissional, esses sim são pessoas que precisam ser valorizadas porque entenderam a necessidade de estarem bem também na área mental, para entender o seu chamado, o seu propósito, o encargo de Deus na sua vida e que querem, de alguma forma, estar mais preparados ainda para lidar com o problema do outro. Pois é. Isso é essa mudança de paradigma, a gente precisa começar a falar. Mas é a cultura, pastor Renato, a nossa cultura ainda, infelizmente, né, tem certos paradigmas, certas situações que são inaceitáveis, mas que são realidade. Ainda é uma realidade. Né? Eu estava no congresso agora no final de semana e teve um momento lá da palestra, o cara colocou, olha, ele se apresentou, né, vestido normalmente, né, costumeiramente, né, e botou uma outra foto ao lado, ele paramentado como um advogado e tal. Cara, qual dessas duas imagens aqui, para vocês que aqui estão, apresenta maior confiabilidade? Vocês não me conhecem. Com certeza na roupa vai dar. Ou seja, perceba que a nossa cultura ainda julga pelo que vê. Né? Não sabe o potencial do profissional, daquela pessoa, mas o fato dela não estar teoricamente, adequadamente vestida para os olhos de quem está julgando, aquilo termina fazendo com que você seja inferiorizado. Né? O que não deveria, e isso encaixa no exemplo que você deu, né? Isso vale para o pastor, isso vale para o líder, né? E isso é um problema. Os planos de saúde, algum tempo atrás, sequer aceitavam consultas com psicólogos, com terapias alternativas, porque não entendiam que isso faria parte do cuidado que a pessoa precisaria ter com a saúde. Exatamente. Cuidado com a saúde é o quê? É só o físico. E aí, sem querer entrar, a gente já falou sobre isso no outro podcast, a questão do corpo, né? A gente também não cuida do corpo, não faz exercício físico, não se alimenta bem. Então é como se em algum momento a gente estivesse preocupado com o espiritual. Somente com o espiritual. Então, e não dá para separar mente de corpo. Não dá. Né? Quando separa é porque um já foi para a terra consumiu, e o outro quando separa porque já não existe, já morreu. Não dá para separar. Então, em algum momento vai somatizar. Né? Em algum momento o estresse, né, o desconforto vai somatizar, o corpo vai trazer, né, enfermidades, alertando realmente para o cuidado. Então, assim, realmente eu acredito numa mudança, já tem mudado bastante, mas ainda precisa mudar. Né? Você vê hoje nas empresas, né, o profissional está com atestado médico porque está doente, é bem aceitado, né? Mas se ele disser, não, eu estou deprimido. Não pode. Não pode, entendeu? Não. Você viu, o fulano ficou deprimido. Quer dizer, é coitado, é fraco. Né? Não é sinônimo de fraqueza. Vou pegar assim, não é sinônimo de fraqueza. Muito pelo contrário, quando se busca um apoio, é sinal de força, dizendo assim, eu não aceito isso, eu não quero ficar dessa forma. E a gente precisa entender que a nossa mente, quando a gente fala de mente, a gente fala de cérebro também. É orgânico. Né? Nós temos hormônios que contribuem para o nosso bem-estar, hormônios cerebrais, né? Dopamina, adrenalina, serotonina, que são hormônios da alegria, do prazer. Então, esses hormônios, eles podem estar realmente disfuncional no organismo. E aí, a utilização do medicamento vem para isso, né? Para equilibrar. Não é que você vai usar o medicamento a vida toda. Não é que todo mundo precisa do medicamento. Não. Existem os casos realmente extremos, necessários, que vão utilizar, né? Vão fazer uso da psiquiatria, que foi o Senhor quem deu, né, a sabedoria aos médicos, para que essa pessoa esteja bem. Né? E juntamente com a psicoterapia, para que você possa entender
Qual é a causa? Porque a medicação ela vem para o sintoma, aquilo que a gente falou, né? Regular hormônios. Exatamente. Não é preventivo. Ela não vai atuar na causa, na razão do porquê, né? Na origem. Então, se a gente pensar numa árvore, a árvore ela não está de pé porque ela tem um tronco grande, né? Forte. Exatamente. Ela tá, a força da árvore está na sua raiz, né? E a raiz, para a gente da psicologia, representa a mente. Né? São os sentimentos, as emoções, os pensamentos que ninguém vê. Né? Ninguém está vendo. Que domina todo o nosso ser. E que mantém a árvore de pé. Né? Então, assim, a psicoterapia vai encontrar a causa, né? Vai encontrar alternativas para que essa pessoa possa fazer um ajustamento na sua vida, né? Para que ela possa ter um equilíbrio, para que ela tenha uma qualidade de vida. É muito importante. E em alguns casos, juntamente com a medicação. Tem algumas situações aqui que eu queria colocar de algumas pessoas que estão comentando aqui. Leide, qual o principal sintoma ou sinal que uma pessoa precisa ligar o alerta e buscar um profissional? Tá. Vamos pensar, Leide, nesses sintomas que eu trouxe aqui, né? Algo que não estava acontecendo, algo que saiu do padrão, certo? Um comportamento que saiu do padrão, um sintoma que se repete aí 2, 3, 4 semanas. Então, estar deprimido é um problema? Não. A gente pode estar deprimido. Momentaneamente. É natural. É natural. A tristeza é algo Sentir natural. Ansiedade é um problema? Não, é natural. Existe a ansiedade, né, existencial, que é aquela quando a gente está diante de uma situação, de um desafio, né, assim, de algo a resolver, a gente sente aquele frio na barriga, olha o corpo somatizando, o coração palpita, né? Eu sinto isso toda vez que eu vou pregar. Pronto. Quando eu vou ministrar, olha, eu tenho, né, uns quilômetros de estrada aí. Eu pensei aqui, você já está velho de falar. Mas não posso falar isso não. De falar no público, mas não tem jeito. Na hora que diz assim, vai subir, aí vem aquela sensação, vem aquele suor frio, vem aquela. Aí é um momento. Pouco tempo depois, aí você estabiliza, relaxa, já se encontrou. Não sei se esse é o termo certo, Sim, mas. Isso a gente chama de ansiedade existencial. É normal. Faz bem, né? Joga adrenalina no corpo para que a gente possa agir. Né? Ela impulsiona você para a ação. A ansiedade patológica é diferente. Né? A ansiedade patológica, ela não é momentânea, não é circunstancial. Né? Ela já vai trazer um problema para a sua rotina, para as suas atividades. Ela interfere nas suas atividades. No seu cotidiano. No seu cotidiano, exatamente. Então, assim, é bom olhar o período, né, o tempo que esse sintoma está, né, recorrente, se mais de 2, de 3 semanas, aí já é um alerta. Né? A falta de apetite. A falta de apetite, a insônia, a dor de cabeça, dor no prazer em coisas que fazia perda do prazer, antes, exatamente. Né? Exatamente. A pessoa tinha prazer em viajar, sair, exatamente. Conversar, no cinema. Querer ficar sozinho. Querer ficar sozinho, né? Ficar trancado isolado. no quarto, isolado, exatamente. Tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando, vejam que é bom a gente falar sobre isso. Né? A gente pode falar das polaridades. Né, que é o muito e o pouco. Então, é normal, às vezes, eu querer ficar sozinha. Sim, né? sim. É normal, às vezes, eu ficar sozinha no meu quarto. Não é verdade? Esse momento. Então, muito cuidado na hora de avaliar. E a Bíblia fala sobre isso, né? Levando aí para o aspecto, o próprio Senhor Jesus orientou. Como é que você deve orar? Entra para o seu quarto, tranque a sua porta em secreto. É você e ele. Então, você tem o seu momento sozinho. Não confundir essas então, coisas. É importante avaliar isso. É o tempo. Sim, sim. Né, que esse sintoma fica presente na vida dessa pessoa. Né? Se está atrapalhando a sua vida, o seu dia a dia, a sua rotina, o seu trabalho. Né? O quanto isso está influenciando na sua vida. Então, já é um alerta para que você possa procurar ajuda. Profissional. Tem outra participação aqui, o Marcos dizendo assim, Marcos Menezes, a questão cultural religiosa não deixa. Se um pastor procura um psicólogo, a congregação vai tecer comentários sobre o mesmo, atestando até a fé do mesmo. Ou seja, vai balizar a fé do cara. Vai precisar procurar um psicólogo, mas Jesus não é aquele que cura? Jesus não é aquele que sara? Aí agora, Renata, como é que você responde boa questão, Faça né? você a pergunta para poder ficar fora.
Né? Boa questão, interessante, né? Jesus Pois é, interessante. Jesus é aquele, né, que levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Não é isso que a gente ensina, não é isso que a gente prega, Sim. não é isso que a gente ministra. Mas e aí, como é que fica essa situação, né, do pastor que, pelo exemplo que você deu, está passando por situações como esta e ter que procurar um profissional? Será que é falta de Deus? Né? Você que vai Será que dizer. ele está em pecado? Assim como a Como gente, lidar com isso? assim como a gente precisa um dos outros, né? A gente vive em um mundo, a terra, né? O Senhor deu aos Eu homens. tenho até um posicionamento sobre isso. O Senhor deu Depois aos eu falo. homens, né? O planeta Terra. Sim. Então somos nós quem governamos, né? Assim o governo está em nossas Isso, o mãos. governo é humano. Exatamente. Então assim, aquilo que a gente pode fazer, não é isso que a gente diz? Isso. O Senhor não faz. Nosso Deus é um Deus que cura, né? É um Deus que transforma, é um Deus que liberta, é um Deus que opera milagres, prodígios e maravilhas. Mas é da forma dele. Porque se fosse assim, a gente não precisaria da medicina para nada, né? Tá com um problema na vesícula, precisa fazer uma cirurgia. Eu vou orar que Deus vai fazer. Então a gente não teria, né, a Muito função, interessante. né, dos médicos, da medicação. Então existem coisas, irmãos, que Deus vai usar o outro. Deus vai usar o profissional, né? Deus vai usar a sabedoria que ele entregou para aquela pessoa, né? Nós estamos vivendo no Muito mundo bom. dos homens, né? Da matéria, do nosso corpo aqui. O Senhor reina sobre nós. A vontade dele é absoluta. E Deus às vezes quer usar, na maioria das vezes, usar alguém para te abençoar, né? Eu acrescentaria, pastor Renato, dentro desse pensamento, a seguinte situação, né? Além de que o Senhor Jesus ele vai fazer aquilo que nós não podemos, Sim. né? Ele é o Deus do impossível. impossível. Exatamente. O possível somos nós. Sim. Além do mais, o impossível, ele pode estar no campo espiritual como no campo corporal. Sim. Existem curas corporais? Existem, Sim, eu já vi. sim. Eu sou um exemplo dessa Sim, cura sim. corporal. Tá? Há 20 anos, depois um dia eu vou contar meu testemunho. Mas não podemos confundir ou misturar as coisas. Tá? Você colocou muito bem que é a questão dos médicos que existem exatamente para cuidar Sim. do ser humano. E lembramos mais uma vez, o pastor, É ser o humano. líder é um ser Exatamente. humano, tanto quanto qualquer outro. Porque se fosse assim, será que só quem deve ter fé na igreja é o pastor? Né? O membro que está na igreja, ele pode adoecer e procurar um médico, mas o pastor não pode. Olha, que loucura, né? É um negócio meio insano, mas a gente sabe que existe, não deve ser assim, né? O pastor é um ser humano como qualquer outro, ele precisa de cuidados, precisa de atenção, e ele é quem tem que ter esta consciência. Sim. Porque não espere que a membresia vá ter essa consciência. Claro, vão ter igrejas que você vai ter pessoas ali mais próximas de você, com certa compreensão. Regra geral, não. Porque, como você disse lá no início, o pastor ele tem que ser exemplo, tem que ser firme, tem que ser forte, ele tem que enfrentar tudo, né? E não perder para nada. Daí a importância da gente falar sobre isso. Sim. Com certeza. E se comunicar aqui, sobretudo com a membresia, com o ser humano, com os seres humanos que fazem parte da igreja. Não apenas a liderança, mas também os liderados, para que eles possam entender isso. Eu quero dizer só uma coisa Vamos que eu lá. acho importante, é que Deus, ele tem poder para fazer tudo, em Sim, todos, sim. né? Mas a religião, ela não acessa o psique. A religião, assim como a psicologia não vai acessar O aquilo que a espiritual. religião acessa. Então, cada coisa tem o seu lugar. Até um ponto a religião trabalha. Porque a religião ela está no campo espiritual, Exatamente. o outro está no campo da alma. Exatamente, exatamente. E a Muito interessante psicologia essa não divisão. vai acessar aquilo aonde a religião acessa. Exato. Então a gente não está falando de espiritual. coisas confrontantes, Muito. mas coisas
que ajudam. Complementares. Exatamente. Muito interessante esse aspecto, né? Exatamente. Por isso que é bom estar com o doutor aqui, né? Porque eu não tinha pensado sobre esse aspecto, né? Realmente faz sentido. O espiritual vai estar separado, porque Sim. nós somos tricotômicos. Deus acessa tudo. 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 Exatamente. Mas assim, a gente vive em coletividade. Né? Perfeito. Com certeza, é prazer do Senhor que a gente ajude um ao outro. Nós vivemos em coletivo, em comunidade. Né? É por isso que Ele derrama os dons. Né? Porque o que eu não tenho, o outro tem. E quando a gente se junta como corpo, a gente fica completo. Fica todo mundo forte. Entende? Então é importante. Né? Cada um trabalhando naquilo que foi chamado para fazer. Né? Pelo Senhor. E a gente entender isso, que eu preciso do outro. Eu não posso viver sozinho. Eu preciso de Deus acima de tudo, mas eu também preciso do outro, assim como o outro precisa de mim. É verdade. Tem até um louvor assim, né? Exatamente. Tem outra participação aqui, Marcos, dizendo, infelizmente não é o pensamento da grande maioria, mas vamos trabalhar para isso, vamos falar para isso. É interessante que na igreja muitas vezes não se fala sobre sexo, sobre muita coisa. Dinheiro, fala muito, mas sobre a parte do psique, então precisamos falar mais nisso. Marina Caetano traz uma pergunta aqui que eu achei excelente. Diz assim: como lidar então com o irmão com depressão? Como é que a gente vai se posicionar com o irmão do nosso lado? O cara tá ali, trabalhava na obra, e aí, tá ali, de repente caiu. O cara cai. Como é que a gente tem que lidar? Né? Hoje, talvez a forma... Não vou responder. Muito boa pergunta, viu, Marina? Primeiro, assim, entender o que é esse lidar que você está perguntando aí. É lidar, é ajudar, é lidar, estar perto dele, convivendo com ele. Não sei qual é o lidar. Provavelmente, eu creio que... Como enfrentar isso? Como ajudar. Como ajudar. Porque, assim, o irmão não vai ter poder até para orar, sim, mas liberar uma cura, sim, isso efetivamente no campo espiritual, mas o problema dele não é espiritual, o problema dele é orgânico. Possa ser que não seja espiritual. Exatamente. Possa ser, e o orgânico vai ter que ser com a medicina, Sim, vai ter sim. que ser com o terapeuta, vai ter que ser com o psicólogo, vai ter que ser com o psiquiatra, Sim. vai ter que ser com um profissional, Sim. de alguma maneira. Sim. E aí, como ajudá-lo a entender esta necessidade? Porque hoje é um Eu creio que seja preconceito. isso. Hoje é um Hoje preconceito. Como entender isso? Como lidar Como com isso? lidar com uma pessoa em depressão? Eu diria para você o que não fazer. Já é um bom passo. Já é um passo perfeito, porque o que eu não posso, o resto eu posso. O que não fazer, né? Não dizer que é frescura. Não dizer, vai passar. Né? Vai passar. Deixa de ser frouxo, deixa de ser mole. frouxo. Até agora acho que é isso que todo mundo faz. Exatamente. Não dizer, vai orar. Né? Deus vai te ajudar. Não vai resolver, viu, Marina? Verdade. O que essa pessoa mais precisa é de apoio. Apoio. Se você não tem o que dizer, a sua presença. Ó, tô aqui. Conte comigo. Talvez dividir para que a pessoa passe a confiar e até compartilhar parte do problema, até para poder ver qual é a reação daquele interlocutor. Mas nunca invalidar o sofrimento do outro. Nunca diminuir, nunca desmerecer, né, o sofrimento do outro. Nunca questionar. Porque às vezes a gente diz, mas você tem tudo. A sua vida é maravilhosa. Comece a olhar para as coisas boas da sua vida. E a gente falar isso achando que está dando o melhor conselho do mundo. Com a naturalidade. Exatamente. Então, assim, se não pode falar, se você não tem o que falar, compartilhe a sua presença, né, o seu apoio. Isso, o seu ombro amigo, que vai ajudar, com certeza. É isso aí. Eu, lendo o seu material, o seu artigo, que inclusive vai dar aí já está em processo de artigo científico, vai gerar um livro, né? E eu estou incentivando aqui, vamos embora, porque é um tema que a gente precisa conversar. Eu saí ontem do congresso decidido, eu vou escrever um livro até o fim do ano. Vai ser mais um que eu vou ficar no pé. Vou. Ontem, essa noite, eu orando, já estou com um tema, né? E vou aproveitar, já vou começar a desenvolver, desdobrar para depois. Pronto, fora do ar, a gente vai conversar sobre isso, para dar umas dicas aí. Acompanhando essa pesquisa, eu me deparei com um livro que o autor é o professor Enio Brito Pinto, e o título do livro é Os Padres em
psicoterapia. Muito bom. E esse cara, ele fala um negócio assim, dizendo assim, ó, Os padres em psicoterapia. é um livro. Fiquei curioso agora. É bacana, né? Quando eu peguei, eu digo, vou dar uma... Eu li esse livro também. Vou dar uma lidinha nele. Aí peguei uma frase lá que diz assim: a psicoterapia das pessoas de vida consagrada, que aí é padre, pastor, líder, não é um processo que visa prioritariamente devolver à igreja um sacerdote que tenha superado as suas dificuldades, mas antes visa desenvolver a si uma pessoa que tenha crescido no enfrentamento de suas angústias e de suas dores, uma pessoa que tenha crescido na descoberta das suas potencialidades antes rejeitadas ou desconhecida, uma pessoa, enfim, de melhor vivacidade. Então, o ponto de vista muito dele, bom. você pode explorar muito mais do que a gente, mas leigamente eu olho dizendo assim, a preocupação de um processo de psicoterapia num sacerdote não é desenvolver um melhor sacerdote, Não. mas sobretudo uma pessoa. Sim. E não que só sabe isso, lidar com eu seus- acrescentaria, pastor Renato, é prepará-lo para o próximo embate. Porque ele vai conseguir superar esse, mas ele não pode se achar que ele é intocável. Como ele superou esse, ele já vai estar mais preparado para a próxima situação Mais que consciente. porventura possa advir. Sim. E esse embate, às vezes, dele com ele, mas ele tem embate dele com o outro Com o também. outro, é. Então ele Isso. recebe a porrada de todo mundo. Exatamente. Você quer comentar alguma coisa Quero sobre isso? sim, porque assim, a gente fica muito preso à função, né? E talvez algumas pessoas possam pensar, se eu fizer psicoterapia, eu vou ganhar dinheiro, né? Porque eu vou ser o melhor profissional naquilo que eu faço, né? Vou ser o melhor advogado, né? Não é coaching, não é, né? A psicoterapia vai confrontar você mesmo. Né? Não é o profissional que vai estar ali, despertar é o você. ser humano que vai estar ali, né? É a pessoa que vai estar ali. Então, o objetivo dela é transformar essa pessoa, né? Ajudar essa pessoa em sofrimento a encontrar uma forma, né, de viver melhor. Um ajustamento, a gente chama de ajustamento criativo, né, de viver melhor diante das circunstâncias, diante dos problemas, aquilo que o bispo falou. Né? Às vezes, a pessoa procura psicoterapia por causa de uma questão, né, e vai sair de lá, exatamente. Ele nem imaginava. Nem aquilo. imaginava. Né? Eu já fiz aconselhamento na igreja nessa situação. A pessoa chegava para relatar um problema, e aí você vai, deixa falar, depois você começa a puxar. Rapaz, nunca pensei nisso. Eu nunca tinha imaginado essa possibilidade. Ela vai pela ponta do iceberg, né? E não imagina o que é que tem lá embaixo. E você tocou um ponto interessante que o líder, o pastor, quando ele busca um apoio psicológico, terapia, ele acaba tendo ainda mais instrumentos acerca do outro, acerca de entender o ser humano, porque ele também cumpre um papel de terapeuta dentro do gabinete pastoral. Exatamente. Então, às vezes, num aconselhamento pastoral, a gente tem uma abordagem, uma postura que a gente queira resolver, queira ir logo para o embate e tal. E esse profissional, esse pastor, que já tem um acompanhamento com terapeuta, com psicólogo, e ele já lidou com questões dele, ele vai estar muito mais apto, muito mais, pelo menos consciente, despertando algumas falas. O olhar dele para o outro vai ser diferente. O olhar vai ser diferente. Vai ser diferente, Agora eu fico a pensar, um pastor, um líder doente, como ele pode estar cuidando Vítimas de vítimas, na verdade. Exatamente. É o que a gente de brinca, ovelhas, né? Qual a condição que ele vai ter para poder orientar, aconselhar, instruir? Exatamente. Se ele sequer, talvez quando ele faça isso, ele não tem consciência ainda da sua própria realidade. Sim. Porque quando ele tiver, ele vai perceber que ele pode estar também adoecendo as suas ovelhas. Eu dou um relato pessoal meu assim, em relação a isso, porque em algum momento, claro que ainda todos nós estamos em processo, mas eu já tive muitas dificuldades de olhar para dentro de mim, de lidar e ler e nomear e pontuar sentimentos, emoções. E apesar de me julgar uma pessoa esclarecida, com conhecimentos múltiplos, equilibrada, uma série de coisas que talvez uma pessoa normal se diga normal,
Mas depois que eu entrei no consultório de terapia, que eu tive a oportunidade de ser levado a enxergar a mim mesmo, a ter essa relação de mim comigo mesmo, ampliou essa minha visão, e eu saio de lá, todas as vezes que saio do consultório, pensando sobre a minha vida, e quando eu converso com alguém, quando eu estou com alguém, quer seja uma ovelha, um amigo, a minha postura, o meu posicionamento, a minha fala é diferente. Porque eu olho o outro não como... Às vezes a gente... Mais um ser. E diz assim, não, o cara... Aquela linguagem meu, o cara tem tudo, rapaz, o cara tem dinheiro, é bem casado, tem um trabalho... Pô, mas por trás tem um sentimento. Se queixando de quê? Tá assim, o que poderia ir mal na vida daquele cara? Né? A gente diz na psicoterapia que o terapeuta, o cliente, né, o paciente do terapeuta, ele só vai até onde o terapeuta foi. E eu acredito, né, que o pastor a mesma isso coisa. Isso é muito forte. Né? Repita ele isso aí, só vai, a ovelha só vai até onde o pastor foi. Se ele não viveu, se ele não ultrapassou as suas próprias barreiras, né, os seus próprios medos, se ele não se encarou, né, as suas sombras, né, que não é trevas, né, ou as suas assombrações. Exatamente. A ovelha também não vai. Não. Né, porque ele está ali conduzindo, então a ovelha vai até onde ele foi. Parou, ele para. Exatamente. Então, quanto mais ele buscar, né, autoconhecimento, né, ele vai ter capacidade e condições de liderar melhor, de lidar melhor, apresentar resoluções, né? Lidar com as diversas situações. Né? Diversos conflitos, né? que existem dentro de uma comunidade cristã, inúmeros. Eu particularmente tenho que dar esse depoimento. Quando naquele ano de pastores se suicidando, eu não tinha ainda essa visão. E eu ficava a pensar, eu digo, gente, isso é inadmissível. Porque o pastor ele conhece a palavra. O que pode estar acontecendo? Meu Deus, e eu fiquei numa interrogação, aí eu comecei a fazer pesquisas, fazer leituras, fazer estudos, artigos, para começar a entender. Né? E hoje, com esse podcast, a gente clareia melhor, né, o papel das instituições, o papel da psiquiatria, da psicologia, do psicoterapeuta, para que as pessoas entendam que isso é uma realidade, existe, está em nosso meio. As pessoas estão doentes, pastores estão doentes, e todos precisam de cuidados e de acompanhamento. E é complementar, não é substituto. Não é substituto. Não é concorrente. Perfeito. Tem duas indagações também que eu achei bem bacana aqui, viu, Renato, para compartilhar, que é o seguinte: Marinei Almeida, um abraço, Marinei, diz assim: nosso modo de olhar, gesticular, silenciar, tudo revela o nosso interior. Importante também escutar o silêncio. Eu acho isso muito forte. Forte. O escutar o silêncio. Escutar o silêncio é mais profundo do que você possa imaginar. Porque você escuta aquilo que pode ser audível. Para você chegar a escutar o silêncio, você saiu de si. O silêncio fala. O né? silêncio fala. Com certeza. E muitas vezes fala mais até do que a própria palavra, né? Fala, né? É verdade. Eu queria só falar um dado aqui, né, importante, de 2023, que está aqui no meu estudo. É um número alarmante. Né? São 300 milhões de pessoas sofrendo com depressão hoje. No mundo? No mundo. É mesmo? 300 milhões de pessoas. Isso pessoas que foram, né, catalogadas, diagnosticadas. Tem um número subnotificado aí? Exatamente. Então, assim, a gente está falando de algo que é intrínseco ao ser humano, sofrimento, certo? Seja ele físico, seja ele psicológico. 300 milhões hoje, né? A população do planeta está em quase 8 bilhões, isso dá 4% da população. Imagina. Eu acredito que ainda é um número... Sube, muito sube. Então... O que é que se aponta assim como causa disso? Essa coisa crescente? Porque é crescente isso. A nossa sociedade, né? A vida que a gente tem levado, como a gente tem enxergado a vida, né? Como a gente tem enxergado as pessoas, como a gente tem gastado o nosso tempo, sabe? As nossas buscas, os nossos desejos,
né, os nossos prazeres, o ativismo, o perfeccionismo, a autocobrança, as comparações, né, hoje as redes sociais, né, hoje a gente vê esse número crescente nas crianças, a gente vê crescente nos adolescentes, né, o nível de suicídio entre os jovens é imenso, né, e homens, né, as taxas dizem que está maior nos homens e jovens do que nas mulheres, né, então esse silêncio talvez traga, né, para esse número aí, né, dos homens que têm dificuldade de falar, dificuldade de se abrir, dificuldade de mostrar suas fraquezas, suas dores, né, por conta de um padrão aí, né, de uma sociedade machista, não sei. Entende? Então, assim, hoje a forma que a gente vive, né, a alimentação, né, falta de emprego, a pandemia agravou exatamente, muito. A violência, né, toda essa dificuldade, uma conjuntura. Exatamente. Não é uma causa só, né? São multifatores que todos nós estamos vivendo. Cada país vivendo a sua realidade dura. Exatamente. E a globalização parece que piora isso, porque o problema que está lá longe chega para a gente mais rápido. O capitalismo, a globalização, as tecnologias, né? Tem uma outra, Leide faz uma pontuação aqui. Pastora Renata, não seria melhor fazer terapia independente de estarmos precisando, e ela colocou precisando em parênteses aqui, porque muitas vezes só se busca quando está no extremo. Exatamente. Como é que você vê isso? Exatamente, Leide. Muitas vezes não, a maioria das vezes, né? As pessoas só buscam quando é a última alternativa. Isso vale para a saúde também, o cara só Sim, vai lá quer quando dizer, o médico hoje, ele não é mais a um medicina médico. preventiva deixou difícil, de ser, né? Passou a ser curativa, quando consegue. Quando consegue, exatamente. Exatamente. Então, assim, a terapia, ela não vai só trabalhar nos casos, né, de transtornos, de sofrimento. Já ocorrido. Não, a gente pode trabalhar autoconhecimento, né, a gente pode trabalhar planejamento de carreira, né, vocação. Então, dá para trabalhar, você se descobrir realmente se você está no caminho certo, que é muito interessante. Eu vejo, assim, às vezes, muitas frustrações decorrem das pessoas não conseguirem saber nem quem elas são. Eu estou fazendo algo, mas não gosto. Estou aqui, mas não estou feliz, não estou satisfeito. Ou seja, a pessoa ainda não se descobriu. E aí, às vezes, ela termina entrando nesse estágio de ansiedade, de depressão, etc. e tal, para poder ir buscar uma solução depois que já está bastante afetada. O custo é muito mais alto. Muito mais alto. Talvez se buscar antes, na prevenção, muita coisa pode ser evitada. Uma coisa bacana que eu vejo no processo terapêutico é identificação e quebra de bloqueios. Então, vamos lá, o cara tem medo de fazer tal coisa porque ele está preocupado com a opinião do outro. Sim. Que é muito comum. Então, quando você leva esse ponto para um processo de terapia, você vai ser orientado profissionalmente a entender o valor por que o outro tem tanto valor, por que a opinião do outro tem tanto valor sobre você, já que você sabe quem você é, ou será que sabe, né? Então, esse tratamento desses bloqueios, dessas coisas que nos paralisam, isso deveria ser um grande motivo e alerta para nos levar a momentos como esse de busca, de ajuda, de apoio, e não esperar o problema acontecer. E não só olhar para si, né? Porque no processo terapêutico você também vai aprender a lidar com as pessoas. A partir de si. A se relacionar melhor com as pessoas. Sim. Muito bom. Tem uma outra, Genilda, dos Anjos. Pastora, o que a motivou a ser psicóloga? A missão de líder espiritual influenciou? Totalmente. Genilda, é isso? Genilda era de lá. Genilda, totalmente, viu, Genilda? Durante esses anos, né, de pastoreio, gabinete pastoral, aconselhando vidas, eu senti a necessidade, né, de ter a psicologia como uma aliada, né, como uma ferramenta para ajudar pessoas. Com certeza. Né, meu propósito de vida é ajudar pessoas. Eu digo hoje, né, que eu estou alinhada vocacionalmente, porque eu faço o que gosto, né, e ainda recebo para isso. Legal, muito bom. É bom.
Marinei, a busca antecipada por um profissional leva a pessoa a reconhecer suas potencialidades e seus limites. Muito bom. Isso é muito bom. E colocar limites é algo importante, que a gente não falou aqui, né? Que o pastor precisa colocar limites. Ele precisa limites entender. Em si, limites no outro. Exatamente, limites, né? De todos os aspectos. De todos os aspectos. Né? Até para se blindar Exatamente, de certas situações. Porque, assim, passa do limite do homem, né? Da força humana. Então, por conta de ser, além de ser uma profissão, né? É uma vocação, é um chamado eclesiástico, espiritual, né? Você falando disso me despertou aqui uma coisa. O ser humano, por ser tricotômico, corpo, alma e espírito, nesse aspecto, a falta de limite do pastor, poderíamos afirmar ou não, você quem vai dizer, que o espiritual excedeu o limite naquele conjunto tricotômico? Por que eu fiz essa pergunta? Porque assim, a gente costuma dizer muito na igreja, né? Olha, fortaleça o seu espiritual, porque existe um embate, né, da carne contra o espírito, e aí a alma é que é o divisor de águas, é quem vai poder ser transformado, e você precisa tal e tal e tal, para poder, juntamente com o espírito, combater as concupiscências da carne. Nessa questão, seria então o fato de que o pastor, não fazendo, não impondo os limites, ele se permitiu, em nome do espiritual, né, vamos chamar assim, ultrapassar o limite possível dele suportar? Sim, pela fé. Né? Pela fé, pela expectativa do outro. Ele ultrapassa o limite do seu corpo. Porque a gente precisa também dizer, separar, né, que o corpo tem limite. Isso. Né? Então, assim, eu posso mais, porque Deus me sustenta. E sustenta, né? Deus me dá uma unção renovada, e eu posso, e vai tirando tudo que pode e o que não pode, né? Desse corpo que não é uma máquina, né? Que precisa dormir, que precisa descansar, que precisa se alimentar. Exatamente. Muito interessante, muito interessante. Como adquirir consciência para isso? Não, eu sei que não tem fórmula mágica. Ouvindo o seu corpo. Ouvindo esse podcast. Mas prestando atenção em si, né? O corpo está falando o tempo todo. Não é, Renata? Manda para seus amigos. Manda para seus amigos. Aí bota nos grupos, eles precisam aprender a entender isso. E quando eles ouvirem, vão começar a escutar o corpo, né? Isso é importante que o Bispo falou, porque a gente precisa estar conectado com a gente mesmo. Não é só com o espiritual. Conexão. Interessante. Integração com o seu corpo. Isso. Né? Muito bom. Corpo, alma e espírito. Então, interconectados. Ouça. Exatamente. Ouça o seu corpo. Ouça o clamor do corpo, o clamor da alma, o grito do espírito. Exatamente. E faça o equilíbrio. Esteja conectado muito com você mesmo. Interessante. Quando a gente leva isso para a Bíblia, a gente vê fundamentos bíblicos em tudo. Sim. Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses, Paulo fala assim: mantenha o seu corpo irrepreensível, né? Corpo, alma e espírito, preparados para a vinda do Senhor Jesus. Aí eu fico me questionando, só uma alusão assim: a gente está com um espírito bacana, então também está tentando assim, o espírito. Quando o Senhor vai olhar o corpo e diz: rapaz, esse corpo aí está podre. Eu tenho que, eu acho que de repente até um princípio de Deus. Eu sei que esses caras não vão cuidar do corpo, então eu vou para o pó. Eu vai ter que ir para o pó, porque o corpo ele vai receber o glorificado, né? E a alma? Aí a alma entra na disputa teológica, se é essa que vai, se é essa que fica, enfim, na dúvida se é ela que vai, se aí vai o espírito. Cuida dela. Não importa. Cuida dela. Né? Eu queria, só para a gente, antes de finalizar, tem um outro artigo que fez parte da sua pesquisa, que eu acho que é bem relevante. É um artigo de Costa, 2021. O nome do artigo é assim: Estratégia de enfrentamento ao estresse laboral adotada por pastores protestantes. Existe uma não é tese não, como é o nome bonito que dá isso? Um artigo científico que o cara fez um levantamento. Fala sobre o burnout. Um levantamento de técnicas de enfrentamento para isso. Ele cita no artigo dele assim: estudos indicam que pastores religiosos não têm um lugar de escuta empático.
aquilo que a gente já falou. Em que possam ser vulneráveis, ou seja, é como se a gente nunca pudesse ser vulnerável. Isso já é um problema. E que a situação de estresse laboral do pastor requer o uso de estratégias a fim de minimizar o impacto do estresse na vida do pastor. Então ele aponta que existe um problema e que ele não tem um lugar para ser vulnerável, para ser humano. E aí ele completa numa outra afirmação: torna-se então relevante apresentar o pastor como uma pessoa que não está imune ao estresse laboral, desmistificando que o exercício da função pastoral é somente espiritual. Exatamente. Sendo importante compreender como os pastores lidam com o estresse. Então, de repente, quem sabe, isso é só uma conjectura minha, né? A pessoa chega assim dizendo assim: eu quero escolher uma igreja para congregar. Aí o que é que ela vai olhar? Ela vai olhar o tamanho da igreja, ela vai olhar se a igreja tem ar-condicionado, a organização, se o horário do culto é bacana, se o louvor é ótimo, se a palavra, poxa, a palavra é o fundamental, tal. Mas aí você para ver, será que o ser humano, ele está pronto? E aqui eu quero lançar essa provocação para nós e para você que está assistindo. Será que o nosso olhar para escolher uma igreja, uma comunidade, também não deveria estar voltado? Como é que o líder trata a outra pessoa? Como é que o líder trata a si próprio? Como é que o líder enfrenta dificuldades, se posiciona diante de dificuldades, diante de limitações? Será que é um cara que vai explodir? Porque assim como é o líder, assim será o... Mas isso ele só vai conhecer depois que chegar na igreja, né? Depois que conviver, Depois que conviver. Ele vem pela aparência, aquilo que eu coloquei no exemplo, né, da vestimenta. Então ele vem pela aparência. Quando ele chega aqui, ele vai buscar essa identificação. Mas às vezes, né, isso está explícito, né? Às vezes a fama corre. Às vezes está, mas tem gente que paga para ver, né? Então ele vem, aí ele pode ficar decepcionado ou não, tá? Mas ele vem. Mas uma coisa interessante que você colocou na questão do espiritual é que eu acrescentaria que essa escolha ela deveria ser as últimas a serem feitas. A primeira deveria ser espiritual. Ou seja, eu vou escolher uma igreja pelo que ela apresenta de espiritual e não pelo ar, pela cadeira, pelo som. Entende? Por isso ou por aquilo. Então, há uma inversão de escolha. Né? O espiritual, ele só vai ser, talvez, observado lá adiante, depois que a pessoa se sentiu confortável, está tudo bem, agora eu vou ver o espiritual. Então, eu acho que essa situação é muito complicada, mas é uma realidade, né? E o pastor, que é o líder, tem que administrar todas essas situações. Eu acredito que a maioria que chega são pessoas, né, que não conhece muito do espiritual e aí acaba avaliando ou talvez essas outras conheça, coisas. Né? Eu conheço gente que fica assim, ó, pula de igreja aqui, pula igreja, ali, né? Pula ali, para poder ver o quê? Para poder ver, né? Não, aqui não tem reteté, não tem rototó, não tem, né? Mas às vezes, viu, bispo, o pastor é excelente no espiritual, mas é muito ruim na relação com o outro, viu? Pois é. No interpessoal, ele está bem... E aí, como é que equilibra essa conta? Como é? Como é que equilibra essa conta? E aí pode questionar assim, mas essa relação dele com Deus não está transformando ele? Não está blindando, não está protegendo. O espiritual? O que é que está acontecendo? O que é que está por trás desse comportamento? E aí? Aí precisa... Eu acho que vai ser tema para outro podcast, né? O que é que está por trás do comportamento? Só para essa questão aqui que me veio aqui. Quando a pessoa vai para uma igreja, vai para outra, será que naquele momento ele também, um dos motivos de saída não seria o confrontamento? Ele foi confrontado na sua alma. Ele foi confrontado nas suas escolhas. Ele foi confrontado naquilo que fere ele. Tocaram na ferida dele. Meu irmão tocou na ferida dele. A primeira coisa que ele tem que fazer é dizer: eu vou sair daqui, porque eu não estou pronto para enfrentar isso. Pode ser. Ou eu não... São muitas as causas, muitas as razões. E isso que ele está falando pode ser uma das razões que as pessoas têm dificuldade de buscar psicoterapia. É de se olhar. Verdade. De se confrontar.
Se ela não consegue se confrontar num ambiente, né, mais leve, ela não vai buscar ajuda. E não está diretivo, está mais diretivo, né? Exatamente. Eu me lembro de uma série na Netflix que não me lembro agora o nome, com o Selton Mello. Já viu essa? Sessão de terapia. Sessão de terapia. Não, ainda não. É interessante. Eu comecei a assistir. Eu vou até assistir. Sessão de terapia. Sessão de terapia. Que aí vai embasar minha pergunta para você. Que eu tinha uma dúvida. Meu Deus, como é essa sessão de terapia? Como é o estar na frente de uma pessoa que você não conhece, que você vai estar pagando, ou seja, você é uma pessoa que está ali, de repente, o dinheiro vai dar um sinal assim, aquela pessoa está a seu serviço ali. Mas o que aquele cara vai fazer ali, confrontar, vai falar um bocado de coisa que você não está pronto para ouvir ou não quer ouvir, né? E aí eu ficava me perguntando, como é essa sessão? Como é esse rito da sessão de terapia? Aí eu fui para a ficção, né? Entrei lá no Netflix, comecei a assistir, é bem bacana mesmo, é cada história assim que você chora da risada, enfim. E aí eu queria jogar para a Renata aí, para a gente já ir para o final, como é essa rotina, esse cotidiano da sessão de terapia? Até para desmistificar um pouco, até para trazer clareza, porque a pessoa diz assim, não, eu vou para lá, o cara não tem... Enfim, como é isso? Senta, fica em pé, deita, aí tem aquele negócio de divã, sabe? De divã. De repente... Luz negra. Outro, tal. Eu vou até perguntar daqui a pouco sobre regressão, para a gente não misturar as perguntas, mas como é essa rotina do consultório, né? Eu sei que depende um pouco de abordagem. Fala um pouquinho sobre isso aí. É muito mais simples do que vocês imaginam, né? É um lugar de escuta. É um lugar de escuta. Escuta profissional, né? É um lugar sem julgamento nenhum, né? É um lugar de sigilo, então onde você vai poder realmente se abrir. É claro que a partir do tempo que você vai gerando vínculo com a pessoa, né? Você vai começando a abrir, a falar de você, tem o confronto, tem os questionamentos, mas tudo é um processo, né? Terapia vai depender de cada situação, de cada pessoa. Vai depender de cada pessoa. É um mergulho, né? É mergulhar em você mesmo. Então é um processo bonito, não é rápido, né? Que bom, né? Gota a gota. Gota a gota. Exatamente. Meate. Mas é isso, né? É um encontro entre duas pessoas, né? Um encontro de escuta, de fala, mas muito, muito bonito. Na minha fala veio a lembrança dessa palavra regressão, que tem um paralelo que é feito muitas vezes pelo cristão, de que em algum momento a terapia vai confrontar ou vai ir por uma linha, ou de repente tem alguma coisa com regressão. Hipnose. Fala um pouquinho sobre hipnose. isso. Regressão ou hipnose, fala um pouquinho aí, só para tentar desmistificar isso aí. Não tem nada a ver com regressão, né? Tem técnicas que a gente vai na infância, né? Mas são lembranças, são memórias, né? Que às vezes necessitam ser revisitadas. Sim. Até de maneira que, trazendo isso para o presente, vai fechar uma lacuna. Sim. Que possa, de repente, sim, ser um empecilho no crescimento da pessoa. Sim. Então, existem técnicas, né? Tem uma técnica mesmo chamada que é a cura da criança ferida. Então, é uma visualização mental em que o psicoterapeuta guia a pessoa até aquele momento do trauma, da dor, né? Daquela vivência que aconteceu na infância, que foi traumática, né? Que gerou algum bloqueio. Então, tem isso, mas não é uma regressão de vidas passadas, não. É para sua própria infância. Isso me lembrou aquele filme com o Leonardo DiCaprio, né? Que ele vive... Eu esqueci o nome agora, rapaz. Ele entra num sonho, de um sonho passa para outro sonho, de um sonho vai para um terceiro sonho. Muito interessante. Não. Me indica esse aí, bota depois, aí depois você assiste. Já assisti umas 2 vezes. É um filme antigo, mas é muito interessante. Ele mostra a questão do sonho, ele volta, né, no sonho, aí mostra a situação do sonho, depois ele tem que entrar numa segunda etapa do sonho, né, e ele fica numa situação hipnótica, nesse caso aí, e a depender da situação, ele pode morrer, ele corre o risco de morte. Mas é outra história. Eu vou lembrar e vou lhe mandar. Bom, cara, eu estou satisfeito, eu acho que o tema foi, a gente cumpriu aí o propósito, né? Deixa aí seus contatos aí, para que as pessoas que tiverem interesse poder contactar, né? Tirar dúvida. E quem sabe querer marcar uma sessão para poder
E esse... Se autoconhecer. E esse negócio de sessão, é bom falar isso também, que às vezes a pessoa diz assim, não, mas é conhecido. Então, essa questão de ética também, às vezes não é bom fazer com quem tem uma ligação, tudo, porque isso pode influenciar o processo, né? Tá. Eu vou deixar meu Instagram, né, que é Renata G Psi, renatag.psi, meu Instagram, tá bom? Eu queria terminar com uma frase que eu coloquei no meu trabalho, pode ser? Sim, à vontade. De Billy Graham, que diz assim: o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é a forma como reagimos a ele, ou se afastando de Deus em raiva e amargura, ou se aproximando dele em confiança. Eu devolvo. No mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo. Agradeço o convite de vocês. Estou à disposição, tá? Valeu. Obrigado a você. Mais um, estamos no 11º. 11º já? Já. Rapaz. E ainda não é nada daquilo que Deus vai fazer. Vai fazer, com certeza. Muito obrigado a você, querido, querida. Divulga esse trabalho, passa para frente aí. Se inscreve no Instagram, se inscreve no YouTube, no Instagram. Deus abençoe, uma semana de vitória para cada um de vocês. Um beijo, boa noite.